Bom, hoje fazendo o primeiro teste nosso de vídeo, já no formato de podcast, no qual eu vou comentar as principais notícias da semana, que são as notícias que eu entendo que são relevantes para os investidores e pessoas que acompanham o mercado e notícias na política internacional. Então a ideia aqui é fazer uma pauta, a gente vai colocar a pauta no vídeo para vocês acompanharem. No YouTube vamos colocar timestamps, que são as marcações de tempo por tema. E no Spotify nós vamos colocar um formato de podcast também, fazendo as marcações de cada etapa. Qual é a proposta aqui? Abordar os seguintes temas. Primeira semana do Trump, a posse do Trump no início da semana, no dia 21. Depois, Fórum Econômico Mundial em Davos, com várias falas de CEOs e políticos importantes, presidentes de país e CEOs de grandes multinacionais. Depois vou comentar um pouco da inflação nos Estados Unidos, com base no CPI que saiu no Canadá, que foi tema dos meus reels aí, até ganhei seguidores internacionais, agradeço pelos seguidores internacionais obtidos ao longo da semana. E depois, para encerrar, vou falar um pouquinho da China e vou falar de Apple, que está caindo em contradição, na contramão com as outras Big Techs. Então, esse aqui é o primeiro teste nosso, vamos lá, vamos começar. Começo pelo Trump. O fato da semana foi a posse do Trump no dia 21, segunda-feira, e com vários anúncios, várias executive orders, que são decretos, seriam comparáveis a decretos aqui no Brasil, em que o presidente assina e já determinando várias mudanças. Algumas mudanças já eram antecipadas, um isolamento geopolítico. Lembrando, vamos retomar aqui a transição Trump para Biden. Quando houve o retorno dos democratas ao poder em 2020, o Biden foi responsável por reorganizar a geopolítica ocidental, trazendo novamente as alianças, principalmente os países europeus, a um novo concerto entre Estados Unidos e países europeus, que inclusive esse concerto foi fundamental para o apoio à Ucrânia, a partir do momento em que foi deflagrada a guerra entre Rússia e Ucrânia. Até numa entrevista do Antony Blinken, que era o secretário das Relações Exteriores lá nos Estados Unidos, ele reflete sobre o período Biden, e ele como secretário, que é uma das funções mais importantes no governo norte-americano, que é aquele que é o equivalente a um ministro das Relações Exteriores aqui no Brasil, e ele ressalta o papel dos Estados Unidos na gestão Biden para realinhar os países europeus aos Estados Unidos, já que o Trump naquela época já tinha uma retórica mais agressiva aos países europeus, principalmente pelo caso da OTAN. O Trump sempre entendeu, e até hoje se posiciona nesse sentido, que os países não contribuem financeiramente no nível desejado. Ele usa uma métrica lá de 2% do PIB, que deveria ser revertido para a OTAN, de modo que praticamente só os Estados Unidos contribuem financeiramente com a organização de uma forma relevante. Essa era uma crítica do Trump, que vai voltar agora, será novamente tema em voga, coberto pela mídia e pela imprensa internacional. Então esse é o primeiro ponto, uma transição que vai levar provavelmente a uma reorganização geopolítica dos Estados Unidos. Nós já estamos vendo isso com essas executive orders, saída do Acordo de Paris também foi outra executive order muito comentada, porque mostra que a gestão Trump não vai adotar a bandeira do ESG, que seria o meio ambiente e causas sociais governamentais. É uma bandeira que foi disseminada no mercado financeiro, mas que também tem pautado os governos mundiais. Principalmente os países ocidentais têm adotado muito esse lema, essas diretrizes, embora Rússia e China não sigam estritamente essas prioridades. E é por isso que o Trump entende que os Estados Unidos não podem ficar restritos a isso e deve haver o incentivo à produção de energia, à produção do petróleo, principalmente extração de petróleo. Por isso que ele tem o ditado do Trump desde a campanha do Drill, Baby Drill, né, que seria extrair, por favor, extraia. E é um apoio que ele tem de todo o centro-oeste norte-americano, Texas, aquelas regiões que serviram de base de eleitorado para ele e que tem o interesse principalmente para que retorne o incentivo à produção do shale gas, que seria o gás de xisto, seria a produção petrolífera a partir do shale gas, que foi desincentivado durante o governo Biden, porque o governo Biden tinha uma agenda
uma agenda verde, de energia verde, e, portanto, esse segmento econômico ficou um pouco marginalizado durante a gestão de 2020 a 2024 e agora eles voltam com força. De todos esses anúncios, é claro que a imprensa sempre vai enfatizar negativamente essa postura isolacionista do Trump. Depois a Lagarde falou essa semana também, a Lagarde, para quem não sabe, presidente do Banco Central Europeu, que tecnicamente é um cargo que deveria ser um cargo técnico, mas se pronunciou de uma maneira política, criticando o Trump já nessa primeira semana pelas medidas adotadas e já pelo posicionamento no sentido de se isolar do restante da Europa, e a Lagarde então vai e critica o Trump. E eu achei essa fala uma fala interessante, porque realmente pode haver uma ruptura de alinhamento entre Europa e Estados Unidos. Foi uma fala que me chamou muita atenção pelo cargo que ela ocupa e uma manifestação com claríssima conotação política que nem outros representantes de países ou da União Europeia fizeram até o momento. Mas, de todas essas executive orders e anúncios, claro que tem também o anúncio da deportação, várias deportações já têm sido narradas pela imprensa, mas o que mais me chamou a atenção, e eu acho que o investidor tem que prestar atenção a esse fato, é o tal projeto Stargate. Trump anunciou com 3 pessoas, era o Sam Altman, da OpenAI, que agora é uma empresa de inteligência artificial, dona do ChatGPT, e que tem parceria com a Microsoft. Na sala estavam Trump, Sam Altman, Larry Ellison, da Oracle, um bilionário de 80 anos e que é mentor de vários outros bilionários do Vale do Silício e é mentor, inclusive, do Elon Musk. E a quarta figura seria o Masayoshi Son, do Japão, grande investidor do Japão, que também estava presente para fazer parte desse anúncio. E aí, qual era a ideia do Stargate? Anunciar que 500 bilhões de dólares serão investidos em inteligência artificial, porque o governo Trump tem em vista o novo avanço tecnológico da inteligência artificial e entende que isso é uma prioridade de Estado. E é também uma prioridade de Estado para os chineses. Então, hoje, a corrida em torno da inteligência artificial visa a preponderância geopolítica dos dois países e, portanto, esse incentivo governamental dos 500 bi serve para criar um ambiente nos Estados Unidos, portanto, já naquela linha do onshoring, né, trazendo as cadeias de produção para o país para incentivar o desenvolvimento da inteligência artificial em solo norte-americano. E aí agora eu vou para Davos. Já vamos agora migrar para o segundo tópico da semana. Eu vou a Davos porque em Davos vários CEOs foram questionados sobre esse projeto Stargate, anunciado no início da semana pelo Trump. E tem a fala, por exemplo, do Satya Nadella, comentando que a Microsoft já tem destinados 80 bilhões de dólares para investimento em inteligência artificial. E eu tenho a impressão, vocês até viram em outros vídeos que eu postei aqui no canal, que boa parte desse capital será investido em servidor de inteligência artificial, que demanda muita energia. Depois vocês vejam lá o meu vídeo da energia nuclear. Lá eu tenho todas as informações que eu menciono os hyperscalers. Além da fala do Satya Nadella, e é interessante porque também vou fazer aqui uma digressão, o Wall Street Journal teve uma matéria hoje publicada no Wall Street Journal, hoje eu estou gravando sexta-feira, dia 24, uma matéria do Wall Street Journal comentando que há uma rusga já na parceria entre OpenAI e Microsoft, alegando que o Sam Altman já não está concordando com a Microsoft. Fato é que a Microsoft fez um acordo de exclusividade em que forneceria toda a força computacional adviria da Microsoft com exclusividade para o OpenAI, e o OpenAI fala, por sua vez, que o que a Microsoft está fornecendo não é o bastante e, portanto, teria que buscar novos parceiros. A minha impressão é que pelo arranjo, pelo acordo que foi feito, o Sam Altman e a OpenAI vão ficar mais ou menos à mercê da Microsoft, que tem um poderio muito maior, uma estrutura de empresa muito maior, e que foi um acordo praticamente de participação acionária na OpenAI. O Elon Musk, comentando uma fala do Sam Altman no Twitter, ele deu uma cutucada no Sam Altman falando que, olha, eles estão anunciando aí os investimentos, mas eles não têm dinheiro para isso. Isso porque o Elon Musk já tem um litígio anterior com o Sam Altman, porque a OpenAI era uma fundação e na sua constituição tinha a participação do Elon Musk e foi criada como fundação, portanto, como uma entidade sem finalidade lucrativa. Até gravei um vídeo também sobre isso,
que foi para o canal do cartório, para o perfil do cartório no Instagram, comentando essa mudança da PJ, uma PJ que se transformou de uma fundação para uma sociedade, portanto, visando ao lucro. O Elon Musk muito crítico disso, porque o Sam Altman se aproveitou dessa situação e ganhou equity, ganhou participação na OpenAI como empresa. Além dessa fala, portanto, além dessas discussões, OpenAI, Microsoft, a discussão em torno de servidores de inteligência artificial, os investimentos do Stargate, eu marquei aqui na minha colinha mais outras falas importantes. Larry Fink, CEO da BlackRock, que é hoje a maior gestora de fundos passivos lá nos Estados Unidos, comentou também a necessidade de investimento em energia. Por quê? E aí, de novo, eu faço remissão ao meu vídeo lá da energia nuclear. Porque a demanda por energia, em razão desses servidores de inteligência artificial, vai exigir não só o uso de energia nuclear, mas o investimento em energia renovável e energia convencional. Não vai ser o bastante. O que eles têm, o que os americanos têm hoje de energia disponível para o país não será o bastante, segundo a análise do Larry Fink, para que haja essa escalada, esse grande crescimento na tecnologia da inteligência artificial pela grande demanda energética desses servidores e, por isso, há uma esteira, uma tendência de investimentos em energia das mais variadas matrizes, para as quais o investidor deve prestar atenção, e eu acho que a nuclear é uma grande tendência, para que sirva de base, portanto, para essa evolução da inteligência artificial. E essa fala do Larry Fink foi uma entrevista à Bloomberg. Eu assisti e achei muito interessante, por isso que eu até marquei aqui. Além disso, outras falas de Davos que eu achei importante. O Mark Benioff, CEO da Salesforce, que é o CRM, que é o código lá da ação dos Estados Unidos, também falando de agentes de inteligência artificial, AI agents, que já substituiriam a contratação de engenheiros de software na Salesforce em 2025. Então vejam que interessante. Nós ainda estamos numa fase embrionária da inteligência artificial, mas você já tem um CEO de uma das 10 maiores, 15 maiores empresas dos Estados Unidos, já falando que não vai contratar engenheiro esse ano, que já vai substituí-los por engenheiros, por agents, por AI agents ao invés de engenheiros. Então, também mais uma fala importante em Davos que mostra a evolução dessa inovação tecnológica, é uma nova onda. Nós tivemos nuvem na década passada, nós tivemos nos anos 2000 a internet, e eu acho que nessa década agora, anos 2020, nós temos aí pelo menos 5 anos com muito investimento em inteligência artificial e um investidor tem que estar exposto a isso. Ele pode estar exposto por empresas ou pelo menos num ETF de inteligência artificial, de maneira passiva, ele tem que se expor porque é uma tendência inevitável e ainda que o investidor cometa erros, muitas vezes a tendência, ele pode errar no stock picking, mas uma tendência estrutural raramente vai levar a uma perda de capital. Então, quem investiu em nuvem e conseguiu pegar Microsoft crescendo 2 dígitos por muitos anos, Amazon crescendo AWS por muitos anos 2 dígitos, quem conseguiu pegar essa tendência, com certeza conseguiu multiplicar o capital investido nessas empresas em muitas vezes. Então, essas são as primeiras anotações de Davos. Eu queria fazer um último comentário ainda sobre Davos, a entrevista de Javier Milei a Bloomberg, para o Editor-in-Chief, que é o Mikołaj. Ele fez uma entrevista com o Milei e tentou explorar algumas contradições do Milei. Eu acho que o ponto mais interessante da entrevista com o Milei foi o seguinte. Ele falou, olha, Milei, o senhor é presidente da Argentina, o senhor fala que é um libertário, mas ao mesmo tempo o senhor não critica as tarifas de Trump. Então, como justificar isso para um libertário? E a resposta do Milei foi muito interessante, porque ela também converge com a resposta de outra pessoa que eu já vou falar daqui a pouco. O Milei disse o seguinte, olha, eu tenho uma visão libertária, mas vocês têm que interpretar as tarifas do Trump não como uma medida econômica, e sim como uma medida geopolítica de reação à China. Eu achei essa resposta muito interessante, porque realmente é uma mudança no ambiente norte-americano, principalmente, em relação ao segundo mandato do Trump, quando nós comparamos com o primeiro mandato. Você tem hoje, nitidamente, um apoio do empresariado e, principalmente, dos investidores em tecnologia, dos membros do Vale do Silício, com forte apoio ao Trump e, portanto, isso dando um respaldo muito maior ao Trump para que ele tome essas medidas. Outra importante referência, Jamie Dimon, CEO e presidente do conselho do JP Morgan, também falou a mesma coisa. Falou, olha, as tarifas não serão tão nocivas assim como vocês pensam. A imprensa tentando criar um temor em relação às tarifas e o JP Morgan
por meio de seu CEO, o Jamie Dimon, uma pessoa extremamente influente nos Estados Unidos e que é um democrata, falando que as tarifas não serão tão nocivas assim. Se nós compararmos ao primeiro mandato, todos criticavam as tarifas do Trump. Então vejam como a receptividade em relação às estratégias governamentais tem sido diferente. Vamos agora comentar mais um ponto sobre o Trump e a sua ligação com o Vale do Silício. Vi uma postagem há pouco falando da quantidade de bilionários presentes no dia da posse do Trump. Todos esses bilionários de tecnologia estavam lá presentes, na minha opinião, porque houve um convencimento por parte daqueles que são os mais influentes para que surgisse esse apoio ao Trump, coisa que não houve no primeiro mandato. Alguns exemplos. Marc Andreessen, depois eu até posso colocar os links aqui das entrevistas e do podcast. Ele foi o fundador do Netscape. Quem for mais velho vai se lembrar do Netscape. E ele se tornou um grande investidor em venture capital, de capital de risco, é um dos maiores investidores em capital de risco. Tem o fundo dele, que é o Andreessen Horowitz, um dos maiores fundos de venture capital. E ele é uma pessoa que se tornou muito influente no Vale do Silício. E ele convenceu vários desses investidores e CEOs das empresas tech para que dessem apoio ao Trump. Alguns exemplos. Temos, obviamente, o mais claro de todos, Elon Musk, que foi o que mais injetou dinheiro na campanha do Trump e é o que mais sofre ataques e críticas, mas temos outras pessoas que também apoiaram o Trump. Tem o Larry Ellison, que eu mencionei há pouco, participou do projeto Stargate. Temos o Chamath Palihapitiya, que é um investidor também bilionário, que trabalhou no Facebook com o Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg também tem se mostrado mais receptivo às ideias do governo Trump, com a mudança. Também fiz um vídeo sobre isso, as mudanças na Meta, sobre fact-checking. E temos ainda outros grandes investidores do Vale do Silício que foram convencidos para apoiar o Trump. E isso é muito importante porque eles estão preocupados com o avanço tecnológico na China. Mencionaria também o Peter Thiel que apoiou no primeiro mandato e fez um grande editorial no Financial Times mencionando a preocupação dele com a falta de avanço tecnológico nas últimas décadas. O Peter Thiel ele entende que existe um déficit de avanço tecnológico pela falta de incentivo e pelo excesso de regulação estatal. Então, todas essas grandes figuras da tecnologia do Vale do Silício apoiando o Trump e vão dar uma base de empreendedores e de empresas que vão criar um ambiente muito propício para a recepção das medidas de desregulação e provavelmente até de corte de imposto do Trump com a tarifa. Esse ambiente, na minha opinião, torna esse caldo cultural e econômico nos Estados Unidos muito propício para o crescimento dos lucros das empresas. É por isso que eu acho que temos 4 anos com uma esteira de crescimento memorável para os Estados Unidos, e o que eu penso que isso vai acontecer. Até por outro motivo também. Quando nós olhamos para os Estados Unidos, nós temos que pensar de uma maneira comparativa. Se você comparar os Estados Unidos com outros países, não tem muita opção hoje para o investidor alocar o capital. A Europa está totalmente estagnada, não tem um ambiente favorável, um excesso de regulação. Nós temos, por exemplo, a Ana Botín, que é a herdeira do Santander, fez uma manifestação também em Davos falando que a Europa precisa reagir o quanto antes, porque senão a Europa vai se tornar um continente obsoleto. Já está, porque nós não temos nenhuma Big Tech europeia. Podia falar do Spotify, mas o Spotify é sueco, está na Escandinávia e não tem o nível das Big Techs americanas. Então, a Europa ficou um pouco defasada no Ocidente. No Canadá é um mercado restrito e também passa por problemas de regulação. Então, quando nós olhamos a comparação, temos alguns países na Ásia, a Coreia está com um problema político grave, a tentativa de golpe do presidente. Temos o Japão, mas o Japão tem um problema demográfico e teve uma longa estagnação, tem os problemas dos yields na curva de juros japonesa. A China passa por um momento complicado, Xi Jinping mudou muito a política e a receptividade, a regulação no mercado financeiro chinês e isso levou a uma fuga de capitais estrangeiros do país. Então, quando nós olhamos num cenário global de alocação, os Estados Unidos estão na frente, mas com muita folga, porque por mais podem falar, olha, o valuation está caro, o preço-lucro das empresas está muito alto, mas numa análise comparativa, onde um alocador global, vai colocar o seu capital? Onde ele vai ter um ambiente propício, uma perspectiva aqui institucional, de economia institucional? Onde ele vai ter segurança de alocação? Onde ele vai ter boas empresas?
Então, os Estados Unidos podem negociar com múltiplos mais altos, múltiplos preço-lucro 22, 23, e vão continuar provavelmente negociando com esses múltiplos. É o caro que, na minha opinião, vai continuar caro. Então, esses são os comentários em relação a Trump, em relação a Davos. Agora eu queria fazer alguns comentários finais já para acabar, porque eu me estendi demais, falar um pouquinho da inflação, que é a grande preocupação do momento. Hoje, dia 24, saiu no Financial Times, a edição impressa do Financial Times, que seria o jornal mesmo, uma entrevista com o CIO da Pinko, falando que ele já prevê alta de juros nos Estados Unidos em razão do aumento da inflação nesses últimos meses. Não sei se ele está certo, porque eu acho que nós temos uma tendência estrutural de ganho de produtividade, o que pode ser uma força deflacionária importante, mas como há também as tarifas em jogo e as tarifas podem trazer inflação, é bem possível que o Fed interrompa os cortes de juros na Federal Funds Rate e espere os próximos anúncios, principalmente do PCE, que é o Personal Consumption Expenditure, que é o principal índice que o Fed usa para balizar a inflação, para que possa prosseguir com novos cortes. A Pinko, que é uma grande gestora de renda fixa, já está falando, olha, teremos aumento de juros. E o Trump, sendo Trump, e até em um dos vários vídeos que eu gravei, eu não sei se foi aqui ou foi para o Instagram, eu falei, olha, o Trump vai começar a pressionar o Federal Reserve para cortar juros, porque o Trump sempre fez isso. O Trump tem uma visão de incorporador imobiliário e ele sempre vai defender juro baixo, porque ele sabe que isso tem um estímulo enorme ao consumo. Então, na primeira semana o Trump já saiu criticando o Jerome Powell, falando que tem que ter corte de juros. Então, esse é um tema que nós temos que prestar muita atenção nesse ano, porque se houver uma retomada da inflação, pode ser que o Fed tenha se antecipado muito nos cortes e seja obrigado a subir os juros novamente. E se houver alta de juros, pode ter certeza que isso impacta o mercado de ações. Com certeza as empresas podem ter alguma correção. Então, esse ano pode haver alguma volatilidade. Não é a minha visão, eu não acho que vai ter uma retomada da inflação, mas eu posso estar errado. Então, embora eu tenha a minha tese aqui, que eu acho que nós teremos controle da inflação com grande crescimento das empresas, mas eu posso estar errado e realmente esse alerta da Pinko pode fazer sentido. Vejam, eu gravei também essa semana o vídeo da inflação no Canadá. A inflação no Canadá, o Core CPI, que é o núcleo da inflação, que exclui elementos voláteis, né, como energia, como alimentos, como taxa de hipoteca, também veio acima dos últimos meses. E o Canadá já também tinha começado os seus cortes de juros. Lembrando, é claro que a economia canadense não é a economia norte-americana, não está perto da economia norte-americana, mas serve já de alerta numa análise comparativa para que os policymakers e principalmente a autoridade monetária tenha isso em mente. Então, essa preocupação da inflação é o que vai marcar os mercados nesse ano. Será que a inflação já está controlada nesse pós-pandemia? Ou será que os bancos centrais vão agora ter que enfrentar uma retomada da inflação que vai levar a uma nova alta de juros? Foi mais ou menos o que aconteceu no Brasil. O Banco Central cortou e depois teve que subir novamente, embora eu não esteja aqui fazendo nenhuma comparação entre Brasil e Estados Unidos, porque o Brasil está com um problema fiscal e isso tem que ser endereçado para que então o Banco Central possa pensar em cortar juros com uma inflação já controlada. Agora alguns comentários finais. Quero fazer um comentário sobre China e vou terminar esses comentários da semana com Apple. China, notícia dessa semana, o governo chinês determinou que os fundos e seguradoras, portanto, mutual funds, que seriam fundos de investimento e seguradoras, comprem ações para passar credibilidade em relação ao mercado chinês. Vejam só, como é que o Estado pode determinar que um agente privado compre ativos financeiros? Isso não vai dar certo. Resumindo, na minha opinião, isso não vai dar certo, não vai passar credibilidade para investidores estrangeiros. E tenho visto investidores até saindo da China. Eu tinha uma visão positiva com a Alibaba, por exemplo, e achei melhor sair de Alibaba. Embora seja uma empresa maravilhosa, na China existem empresas maravilhosas, mas a insegurança regulatória leva o investidor a alocar o capital em local mais seguro. Esse era o comentário que eu queria fazer de China, muito breve. E agora, para terminar os nossos comentários da semana, quero fazer um comentário de Apple. Apple é uma das maiores ações do índice S&P 500 e está caindo mais ou menos 12% no ano, quase 13% no ano. E essa queda se justifica
principalmente pelas notícias recentes que mostram a Apple perdendo espaço na China. A Apple tinha mais ou menos 17% da receita vinda da China e ela está perdendo espaço para a Huawei e para outros fabricantes de celular. E a China, e na minha opinião, a China também, eu acho que tem buscado retalhar um pouco a Apple pelo fato de o Tim Cook, CEO da Apple, ter tirado algumas fábricas de lá e deslocar um pouco da cadeia de produção para a Índia. Então eu acho que também pode ter alguma retaliação a Apple pelas medidas tomadas recentemente. Dito isso, por mais que a Apple perca espaço na China, a Apple não vai conseguir mais crescer seus lucros líquidos e a sua receita em 2 dígitos. Então, eu considero a Apple hoje não mais uma empresa de crescimento, ela é uma empresa de valor. Se ela é uma empresa de valor, talvez ela não deva negociar com múltiplos tão elevados. Então, pode ser que ela tenha uma correção? Pode. Mas aí eu faço aqui uma dialética. Embora ela possa sofrer uma correção maior e começar a negociar com múltiplos mais baixos, como uma empresa de valor que cresce menos os lucros ao longo do tempo, a Apple tem um prêmio, porque é uma empresa fantástica, com alto retorno sobre capital investido, alto retorno sobre patrimônio líquido, margens de fluxo de caixa livre muito altas em relação à receita. Então, todos esses fatores são fatores que dão um prêmio de qualidade a essa empresa e pode ser, aqui eu não estou fazendo uma recomendação de compra, tenho escutado as duas teses, os dois lados, não tenho ainda uma convicção formada, ainda estou analisando, mas pode ser que seja o momento de Apple ser comprada pela sua queda comparativamente às outras empresas. Hoje estava ouvindo na Bloomberg, Dan Ives, da Wedbush, que é um sell-side, comentando, falando que não tem que se preocupar com isso, tem que comprar a Apple, mas de outro lado, Jefferies, por exemplo, que é um outro sell-side norte-americano, cortando o preço da Apple para 200, portanto, haveria ainda uma queda de 10% no valor da ação, na opinião desse sell-side. Então veja que há opiniões antagônicas. A Apple tem mais ou menos 2 bilhões de equipamentos, sendo que desses 2 bilhões, 1,3 bi é de iPhone. Então vejam a participação da Apple no mundo. Você tem 8 bilhões de pessoas no mundo e você tem 1,3 bi de iPhones em uso, né? Então, eu acho que são características da Apple que não podem ser desprezadas e a Apple, na minha visão, não pode ser analisada apenas de uma perspectiva quantitativa pelo seu balanço, ela deve ter algum prêmio embutido aí pela qualidade da empresa. Então fica esse de cereja do bolo aqui desse comentário da semana, essa minha reflexão sobre Apple. Eu não tenho opinião formada ainda, estou refletindo muito sobre isso, já entrei vendido em Apple uma vez e não tive sucesso, achava que a empresa estava cara, e eu cheguei à conclusão que a Apple sempre vai negociar com algum prêmio. Então, hoje eu analiso a empresa de uma forma diferente. Espero que vocês gostem desses comentários. Vou tentar fazer mais esse formato. Vai ser um formato de podcast, a gente vai pautando pelos assuntos. Deixa no Spotify, quem não puder assistir só ouve. E quem quiser assistir em vídeo aqui, me ver falando, pode acompanhar pelo YouTube. Espero que vocês gostem. Vou aguardar os comentários e o feedback. E se tiver alguma sugestão para melhoria, também agradeço. Um grande abraço.